Bom, pessoal, então essa aqui é a nossa primeira aula sobre integrais, tá? Nós vamos falar então hoje sobre integrais indefinidas, tá? Eu vou começar motivando com um problema que é o seguinte: a gente sabe que se P de AB em R representa a posição de um objeto ao longo do tempo, a derivada dessa função P corresponde à velocidade instantânea desse objeto. Então vamos passar agora a um problema inverso. Se nós soubermos a velocidade de um objeto ao longo do tempo, será que a gente pode calcular a posição desse objeto? Tá? Então note que a gente está estudando o problema inverso ao problema analisado quando a gente começou a estudar a derivada. Agora a gente está interessado em, dada a velocidade, obter a posição de um objeto. Antes fazíamos o contrário, Dada a posição, a gente obtia a velocidade através de derivação. Tá? Então, o que a gente quer fazer agora? Dada a velocidade v, a gente procura uma função p cuja derivada seja igual a v. Tá? Procuramos uma função p tal que p' de t é igual a v de t. Isso para qualquer t no intervalo em que as funções ali estão definidas. Tá? Então, uma função que ao ser derivada retorna uma outra função f é chamada de primitiva ou antiderivada de f. Tá? Então, aqui no caso, se eu dou v e obtenho p cuja derivada é v, eu vou dizer que p é uma primitiva da função v. Tá? Então, a derivação que nós estávamos vendo até antes, até o vídeo anterior, transforma a posição em velocidade. O processo de integração que a gente está começando agora vai transformar a velocidade em posição. Vai fazer muitas outras coisas, mas entre elas vai transformar velocidade em posição. Tá? Vai poder, por exemplo, transformar também a aceleração em velocidade. Tá? E calcular a área debaixo de uma curva, como uma outra aplicação importante para a gente. Então, dada uma função f pequena, f minúscula, de AB em R, AB é aberto, tá? Tomando valores em R. Se existe uma função f grande, f maiúscula, desse mesmo intervalo AB, em R, cuja derivada seja igual a f pequena, tá? Para todo x no intervalo, eu vou dizer que a f grande é uma primitiva ou antiderivada de f pequena. Então, exemplo, a posição é uma primitiva da velocidade. Outro exemplo, se eu pego f pequena de x dada por x ao quadrado, então f grande de x dada por x ao cubo sobre 3 é uma primitiva de f pequena. Por quê? Porque a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Se eu dividir por 3, eu tenho x ao quadrado. Outro exemplo, se eu pego f pequena de x dada por x na quinta potência, f grande de x dada por x na sexta potência sobre 6 é uma primitiva de f, porque, derivando x na 6, eu tenho 6x na 5. Se eu dividir por 6, eu tenho x na 5. Tá? Agora, vamos observar que sempre que a gente somar uma constante a uma primitiva de f, a gente obtém uma outra primitiva de f. Tá? Então, se eu pego f grande dado por x na 6 sobre 6 mais 1, eu também tenho uma primitiva da f pequena, porque a derivada de x na 6 sobre 6 dá x na 5 e a derivada de 1 dá 0. Tá? Então, como a derivada de uma constante é sempre nula, eu posso somar qualquer constante a uma primitiva de uma função e eu vou continuar tendo uma primitiva dessa função. Então, o próximo teorema vai mostrar que todas as primitivas de f são obtidas dessa maneira, tá? Somando uma constante a uma certa primitiva inicial, que eu posso obter de alguma maneira. Então, o teorema chamado Teorema da Diferença Constante, que diz o seguinte, que se eu tenho f1 grande e f2 grande, duas primitivas para f pequena, então a diferença entre f1 e f2 é uma constante, tá? E esse gráfico aqui nos ajuda a entender o teorema. Então, o que acontece? Vamos supor que eu tenho uma primitiva f1 e uma outra primitiva f2 da mesma função. Tá? Então, ambas as funções f1 grande e f2 grande variam com a mesma velocidade. Tá? A taxa de variação é a mesma, a declividade da reta tangente é a mesma em qualquer ponto. Então, se a função em azul aqui varia com a mesma velocidade da função em preto, elas têm que manter essa distância igual.
né? Se a distância entre elas diminuísse, por exemplo, né, a função de baixo deveria ter uma velocidade maior que a função de cima, pelo menos em algum momento aqui, certo? Então, se duas funções têm a mesma derivada em todos os pontos, a taxa de variação é sempre a mesma e a diferença, né, entre as funções se mantém. Tá? Imaginem dois automóveis andando separados por uma distância de 1 km e andando sempre a mesma velocidade. Tá? Se a velocidade for sempre a mesma, for sincronizada, a distância entre esses automóveis permanece a mesma, em 1 km. Então, aqui, enunciando o mesmo teorema, tá? A gente pode dizer o seguinte, que dada uma função f, se existe uma primitiva f grande, todas as demais primitivas de f pequena são obtidas como translações verticais da f grande, ou seja, somando constantes da f grande. E a gente vai simbolizar isso da seguinte maneira, a gente vai dizer que a integral de f de x dx, f pequena de x dx, é f grande de x mais c. E aqui vocês estão se deparando pela primeira vez com esse símbolo aqui, que é chamado símbolo de integração, é um S aumentado. Tá? O dx aqui, ele aparece para dizer que a variável de integração é x. Tá? Então, a expressão acima chama-se a integral indefinida de f pequena. Por exemplo, a integral de x ao cubo dx é x na 4 sobre 4 mais c. Tá? Isso significa o quê? Que qualquer função do tipo x na 4 sobre 4 mais uma constante, um número, pode ser qualquer número que eu coloque aqui, vai me retornar x ao cubo quando eu calcular a derivada. Tá? Então, todas as primitivas de x ao cubo são dadas por funções desse tipo aqui. Eu posso botar um 7, um 11, um menos 23 aqui, posso botar qualquer número aqui, 3,4863, qualquer coisa eu posso botar aqui. A derivada vai ser sempre x ao cubo. Tá? Então, isso a gente lê essa expressão da seguinte maneira, né? A integral indefinida de x ao cubo em relação a x é igual a x na quarta potência dividido por 4 mais uma constante. Essa é a maneira que a gente lê essa equação que vocês estão vendo aqui. Um exemplo aqui, tá? Agora, bem geral, uma fórmula de integração muito importante, a integral de x na n dx vale x na n mais 1 sobre n mais 1 mais c. Tá? Então, isso é baseado, né, por exemplo, é baseado no que a gente viu, né? Se a gente pega a integral de x na sétima potência, a integral de x na 7 é x na 8 sobre 8 mais c. Né? Por quê? Porque a derivada de x na 8 sobre 8 é x na 7. Então, essa fórmula aqui é válida e ela vem dessa forma de derivação que vocês estão vendo aqui. Tá? A derivada de x na n mais 1 sobre n mais 1 é n mais 1 pula para frente, corta com n mais 1 de baixo, e esse n mais 1 de cima subtrai uma unidade, permanece apenas o n em cima. Tá? Outro exemplo, né? Se n é igual a 1 meio, eu vou estar calculando a integral da raiz de x quando eu faço n igual a 1 meio. Então, a integral de x na 1 meio é x na 1 meio mais 1 sobre 1 meio mais 1, mais uma constante. X na 3 meios sobre 3 meios, mais a constante. Dividir por 3 meios é a mesma coisa que multiplicar por 2 terços. Né? Então, 2 terços de x na 3 meios, mais a constante. Finalmente, eu posso escrever, né, aqui x na 3 meios como raiz quadrada de x ao cubo. Tá? E eu fico com essa expressão aqui, final, né, que me diz que a integral da raiz de x em relação a x é 2 terços da raiz de x ao cubo mais c. Tá? Então, agora vamos passar para um exemplo um pouquinho diferente que de certa maneira complementa a primeira fórmula que vocês têm aqui em cima. Tá? Então vocês notem que essa fórmula aqui, ela tem uma restrição, ela não pode se aplicar quando n vale menos 1, porque eu teria uma divisão por zero. E a razão disso é a seguinte, quando n vale menos 1, eu tenho 1 sobre x. E a gente sabe que a derivada do logaritmo natural de x vale 1 sobre x. Tá? Então, eu tenho que a integral de 1 sobre x dx vale ln de x mais c, né, se x for positivo.
Tá? Então essa é uma fórmula de integração que veio da fórmula de derivação do logaritmo natural, e essa fórmula aqui é um complemento para a fórmula aqui de cima. Tá? Essa fórmula de cima que a gente vai usar tantas vezes. Então, observação, na integral indefinida, né, além do símbolo de integração, que é um S alongado, a gente tem a função, né, que vai ser integrada, e o símbolo dx. Esse símbolo dx, ele informa qual a variável que está sendo considerada na integração, tá? Diferencial de x. Então, mais um exemplo aqui, né? Aqui, olha só, integral de 1 sobre x na quinta potência, tá? Que é isso que a gente vai fazer aqui. Lembra um pouco o que foi feito no caso da derivação. A gente primeiro escreve a função, reescreve a função de uma maneira que nos permita aplicar a fórmula de integração da página anterior, né? Então, primeiro eu escrevo 1 sobre x na quinta potência como x na menos 5. Eu uso a fórmula de integração da página anterior, né, da lâmina anterior, que é x na menos 5 mais 1 sobre menos 5 mais 1. Somo uma unidade aqui, o expoente, divido pelo expoente somado em uma unidade. Acrescento a constante, fica com x na menos 4 sobre menos 4. Bom, a gente passa aqui o x na menos 4 para baixo, como x na quarta potência. Esse sinal negativo costuma ir para cima, eu fico com essa expressão aqui, menos 1 sobre 4x na 4 mais c. Tá? Então, esse vídeo aqui, né, a gente está dizendo o que é integral indefinida. A gente já está aprendendo a calcular as primeiras integrais indefinidas, tá? Eu vou continuar então fazendo mais alguns exemplos de cálculo de integrais indefinidas e ao fim do vídeo a gente volta a falar do problema de calcular a posição dada a velocidade. Tá? No próximo vídeo a gente vai trabalhar com uma outra aplicação da integral, que é o cálculo de áreas. Então, vamos por mais um exemplo. A integral da exponencial de x dx é a própria exponencial, porque a derivada da exponencial é a exponencial. Tá? A integral do cosseno de x dx é o seno de x mais c, né? Porque a derivada do seno de x é o cosseno. Ou então, a integral do seno de x dx é menos cosseno de x mais c. Por quê? Porque a derivada do cosseno é menos seno. Tá? Então, como a derivada do cosseno é menos seno, se eu trocar o sinal aqui, eu troco o sinal aqui, né? Por isso, então, eu ponho menos aqui na frente para, após derivação, obter o seno de x. Tá? Então, observe o sinal aqui nessa última fórmula de integração. Bom, vamos apresentar então agora um teorema que vai nos permitir integrar, entre outras, somas e diferenças de funções. Tá? Então, o teorema abaixo foi retirado do texto sobre derivadas, né, de tudo que vimos sobre derivadas. Então, teorema, sejam f e g duas funções diferenciáveis em x e suponha que caia uma constante, tá? Um número real. Então, a gente sabe que a derivada de k vezes f de x é k vezes a derivada de f de x. A derivada de f mais g é a derivada de f mais a derivada de g. E a derivada de f menos g é a derivada de f menos a derivada de g. Tá? A gente já muitas vezes usamos essas fórmulas aqui, né? Então, como para cada forma de derivação a gente tem uma forma de integração associada, né, a gente pode traduzir esse teorema no contexto de integrais como fg minúsculas, duas funções com primitivas f e g maiúsculas. Vamos supor que k é uma constante, tá, um número real. Então, a integral de k vezes f minúscula de x dx é k vezes f maiúscula de x mais c. A integral de f mais g minúsculas de x é f mais g maiúsculas, né, de x mais c, porque a derivada de f mais g é a derivada de f mais a derivada de g, portanto, f pequena mais g pequena. E também a integral de f menos g minúsculas é igual a f menos g maiúsculas, né, porque a derivada da diferença é a diferença das derivadas. Então, reescrevendo, né, a gente tem que a integral de k vezes f de x dx é k vezes a integral de f de x dx. A integral de f mais g é a integral de f mais a integral de g.
a integral de f menos g é a integral de f menos a integral de g. Então, com esse teorema, tá, a gente pode agora, por exemplo, integrar polinômios, né? Vou começar aqui com um polinômio que é uma soma de funções do tipo constante vezes x na n. Tá? Então, primeiro a gente usa o item B, que diz que a integral da soma é a soma das integrais. Depois o item A, que diz que uma constante multiplicando a função pode pular para fora do símbolo de integral. E aí eu caio na integral de x ao cubo, que é x na 4 sobre 4, na integral de x, que é x ao quadrado sobre 2, e ao fim do processo eu tenho c. Tá? Então, retomando a fórmula anterior, tá? Que está aqui. Vamos observar que nesse exemplo, né, da lâmina anterior que eu trouxe para cá, a gente tem a soma de duas integrais, mas a resposta contém apenas uma constante. Tá, isso é importante, né? Por quê? Porque não tem necessidade de eu botar uma constante que vem dessa integral e outra constante que vem dessa. Né? Qual é o papel da constante? É lembrar a gente que essa função básica aqui, ao ser somada a qualquer constante, tem como derivada 7x ao cubo mais 11x. Tá? Então esse é o padrão quando a gente trabalha com integrais indefinidas. Tá? Se eu tiver que quebrar uma integral em várias integrais, ao fim do processo eu só vou ter uma única constante. Eu posso colocar essa constante ao final do processo de integração. Tá? Por quê? Porque a constante está lá apenas para lembrar que qualquer constante somada a esta função tem essa outra função como derivada. Então note que o cálculo de integrais de polinômios é simples, pode ser feito em uma linha após alguma prática. Então, exemplo, integral de x ao cubo mais 8x ao quadrado menos 23x mais 120 vai ser o que, né? X na 4 sobre 4 aqui, mais 8x ao cubo sobre 3, menos 23x ao quadrado mais 120x. Tá? Então, x ao cubo vira x na 4 sobre 4, x ao quadrado vira x ao cubo sobre 3, mas tem o 8 na frente, x vira x ao quadrado sobre 2, tem o 23 negativo na frente, e a integral de uma constante é a constante vezes x. Tá? Então, eu tenho que 120 vira 120x após a integração. No fim do processo, eu adiciono a constante c, que está ali para me lembrar, né, que eu posso colocar qualquer constante aqui, eu continuo com uma primitiva dessa função. Outros exemplos. A integral do 4 seno de x mais 9 cosseno de x. Tá? Isso é a integral da soma das funções, né? Integral de 4 seno mais integral de 9 cosseno. 4 eu posso jogar para fora da integral, o 9 também. A integral do seno a gente tinha visto que é menos cosseno, a integral do cosseno é seno. Tá? Lembrando que a derivada do seno é cosseno, a derivada do cosseno é menos seno. Portanto, eu tenho um sinal trocado aqui. A gente pode integrar funções em outras variáveis, tá? Então, se eu posso estar trabalhando com o tempo ao invés com t, para, por exemplo, simbolizar o tempo ao invés de usar a variável x. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês. A integral de 2 cosseno de t mais 9 e na t menos 5 é a soma das integrais, né? Aqui eu tenho menos 5 aqui, o sinal negativo já está aqui fora. Aí eu posso jogar as constantes para fora. A integral de 5 em relação a t é 5t. Tá? A integral do cosseno de t é seno de t. A integral da exponencial de t é exponencial de t. Tá? Então aqui mais um exemplo em que eu estou integrando uma função usando o teorema da lâmina anterior. Tá? Só que agora aqui eu estou trabalhando com a variável t. Bom, vamos lembrar agora, né, sobre a regra da cadeia. O que a regra da cadeia nos diz quando eu derivo funções desse tipo aqui? A derivada da exponencial de 3x é o que? Né? A derivada da exponencial de u, que é e na u vezes u', e na 3x vezes 3. Tá? A derivada do seno de 7x, por exemplo, é 7 vezes o cosseno de 7x. Tá? Eu coloco aqui na frente a derivada da função que está dentro do seno. E a derivada do cosseno de 5x seria o seno de 5x vezes menos seno de 5x vezes o 5, que é a derivada de 5x. Tá? Então aqui são três derivações que eu estou fazendo aqui
só para motivar essas fórmulas mais gerais aqui, tá? A derivada de e na alfa x é alfa e na alfa x. A derivada do seno de alfa x é alfa vezes o cosseno de alfa x, e a derivada do cosseno de alfa x é menos alfa vezes seno de alfa x. Essas fórmulas me permitem dizer o seguinte, que aqui esse n diferente 1 está sobrando aqui, tá? Que a gente tem que a integral de e na alfa x dx é 1 sobre alfa e na alfa x mais c. Tá? Por quê, né? Porque derivar e na alfa x é alfa vezes e na alfa x, então o alfa vem para frente, cancela com esse alfa de baixo. Tá? A integral do seno de alfa x é menos 1 sobre alfa vezes o cosseno de alfa x. E por uma razão análoga, né, a integral do cosseno de alfa x é 1 sobre alfa seno de alfa x. Tá? Mais c aqui no fim do... Eu sempre tenho que somar a constante c. Então, exemplo, né, a integral da exponencial de 4x dx é 1 sobre 4 vezes a exponencial de 4x mais c. E a integral do cosseno de 2x dx é 1 meio do seno de 2x mais c. Tá? Então, existe um método de integração chamado método da mudança de variáveis, tá? Ou substituição, que faz mais do que isso que eu estou mostrando aqui para vocês, que integra funções um pouco mais complicadas. Isso aqui seria uma aplicação bem simples desse método, tá? Mas a gente pode fazer isso sem entrar no método em si, que é um método mais geral, que vai nos tomar bem mais tempo. Tá? Então, essas fórmulas de integração aqui são fórmulas um pouquinho mais gerais do que as fórmulas em que não existia aqui a constante alfa. Tá? Mas vão ser fórmulas bem úteis. Então, outras fórmulas de integração podem ser obtidas quando a gente lembra de outras fórmulas de derivação, né, que a gente já estudou. Então, por exemplo, a integral do secante ao quadrado de x, a gente sabe que é a tangente de x. Por quê, né? Porque a derivada da tangente é a secante ao quadrado. Tá? De novo, né, se eu botasse aqui um alfa aqui, eu poderia dividir por alfa e teria aqui uma fórmula válida. Tá? A gente também tem essas fórmulas que eu vou mostrar para vocês. A derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado, então o sinal vem parar aqui. A integral de secante vezes tangente é secante de x mais c. Por quê? Porque a derivada da secante é secante vezes tangente. A mesma coisa acontece com cossecante vezes cotangente, né? Aparece menos cossecante aqui, o sinal negativo é importante. E finalmente, né, a gente viu que a derivada de b na x é b na x vezes a ln de b. Então, quando eu integro, a ln de b vem parar embaixo. Tá? Então, essas fórmulas aqui são todas fórmulas que vêm como consequência das fórmulas de derivação que a gente já estudou. Tá? Aqui um detalhe, né? B, aqui a nossa base B tem que ser positiva e não pode ser 1. Tá? Bom, vamos agora, né, primeiro lembrar que a derivação transforma a posição em velocidade, que a integração transforma a velocidade em posição, já devíamos falar isso, né? E com base nisso, deixa eu mostrar para vocês, né, a primeira aplicação do conceito de integral, né? Vamos encerrar esse vídeo explorando esse ponto aqui, né? Como é que a gente transforma a velocidade em posição através de dois exemplos. As próximas duas lâminas, elas estão um pouquinho carregadas, tá? Elas são lâminas longas, eu vou fazer devagarinho, tá? Eu preferi manter na mesma lâmina dois exemplos diferentes, tá? Sendo que o primeiro exemplo é mais para a gente aquecer aqui os motores e o segundo exemplo é algo que quem gosta de física eu tenho certeza que vai gostar bastante desse exemplo, tá? Do segundo exemplo que eu vou mostrar para vocês. Então, primeiro exemplo, vamos supor que a velocidade instantânea de um certo objeto que se desloca ao longo de uma trajetória em linha reta é dada através dessa função, v de t igual a 2 mais 10t mais 3t ao quadrado. Tá? A pergunta é, qual a posição desse objeto no instante t igual a 5? Tá? Sabendo que no instante t igual a 0, tá? A posição inicial do objeto é 8. Tá? Ele está a 8 metros de um referencial fixo, tá? No sentido positivo. Ou seja, P de 0 igual a 8.
Então, como é que eu faço para determinar a posição de um objeto que se desloca com essa velocidade aqui, tá? E no instante inicial encontra-se na posição 8, tá? Está a 8 metros de um referencial fixo no sentido positivo, tá? Então, olha o que está acontecendo, né? A gente sabe que a derivada da posição é a velocidade, portanto, a posição é uma primitiva da velocidade, né? Uma das primitivas da velocidade é a posição. Tá? A gente vai ver que esse dado inicial vai ser importante para nos permitir saber qual das primitivas da velocidade é a posição. Então, vamos primeiro lembrar que a integral, pelo que a gente viu nas lâminas anteriores, a integral dessa função de velocidade aqui, né, é 2t mais 5t ao quadrado mais t ao cubo, mais uma constante. Então, eu vou fazer p de t dada por 2t mais 5t ao quadrado mais t ao cubo, mais uma constante que eu não sei quem é ainda. Mas p de 0 vale 8. Né? Olha só, nosso dado inicial, p de 0 vale 8. Se p de 0 vale 8, né, o que acontece? Fazendo t igual a 0, quando eu faço t igual a 0, todo mundo aqui desaparece, fica apenas a constante. Todos esses termos são nulos, fica constante. Então, p de 0 vale c, né? De acordo com essa fórmula que está aqui. Como o p de 0 tem que ser 8, eu concluo que a constante c vale 8. Então, nós temos que p de t dado por 2t mais 5t ao quadrado mais t ao cubo mais 8 satisfaz p de 0 igual a 8, né? Porque todo mundo se anula, sobra apenas o 8. Então, satisfaz a condição inicial, a posição inicial. E quando eu derivo, né, eu derivo essa função, eu vou ter o quê? 2 mais 10t mais 3t ao quadrado, mais 0, né? Então, essa função que vocês estão vendo aqui satisfaz ter derivada dada pela velocidade e também valer 8 no instante 0. Então, nos dá a posição em qualquer instante t, né? E que é a solução desse nosso problema aqui. Tá? Aqui foi perguntado qual a posição desse objeto no instante t igual a 5. Então, para obter a posição no instante t igual a 5, a gente calcula, né, p de 5, que é 2 vezes 5, mais 5 vezes 5 ao quadrado, mais 5 ao cubo, mais 8. Aqui eu tenho 10, né? Aqui eu tenho 5 vezes 25, que é 125, aqui 5 ao cubo é 125, mais 8. Somando, aqui eu tenho 250, 260, mais 8, 268, 268. Tá? Então, a posição no instante 5 é 268. Né? Ele se encontra a 268 metros do nosso referencial. Tá? Sentido positivo. Bom, então vamos passar agora para o movimento retilíneo uniformemente variado. Né? O que caracteriza o movimento retilíneo uniformemente variado? Eu tenho um corpo, um objeto que se desloca ao longo de uma linha reta com aceleração constante. Então, no MRUV, a gente supõe que um corpo se desloca ao longo de uma trajetória retilínea com aceleração constante, que eu vou chamar de A. Vamos supor que a velocidade no tempo 0, a velocidade inicial é dada por um V0 e a posição inicial é dada por P0. Como é que eu faço para determinar a posição em qualquer instante de tempo? Tá, esse é o problema. Tá, esse é um problema clássico da física, tá, de ensino médio. Tá, e eu vou obter aqui então para vocês aquela fórmula que vocês aprenderam lá no ensino médio. Porém, lá no ensino médio, quando vocês estudaram essa fórmula, vocês não viram nenhuma justificativa. Vamos chegar naquela fórmula bem conhecida, mostrando que ela é uma consequência do processo de integração, tá? Aplicado 2 vezes aqui aos nossos dados. Então, solução, né? A gente sabe que a derivada da velocidade é a aceleração, portanto, a velocidade é uma primitiva da aceleração. Tá? Então, o que acontece? A aceleração é constante. Né? Então, a integral da constante A vezes... A integral da constante A em relação a t é at mais c. Qualquer função como essa pode ser uma função velocidade com
que vai nos dar uma aceleração constante, dada por A. Tá? Então, a integral de A dt é AT mais C, onde C é uma certa constante de integração. Então, eu tenho que V de t é AT mais C, para uma certa constante C, que eu ainda não sei quem é. Agora, V de 0 vale o quê? Né? V de 0 vale C e, ao mesmo tempo, V de 0 vale V0. Né? Então, a velocidade inicial é V0. Então, eu concluo que C é igual a V0. Tá? E o resultado, né? A velocidade do corpo em mr/v é dada por AT mais V0. V de t, AT mais V0. Certo? Então, agora a gente parte para a posição, sabendo que a posição é uma primitiva da velocidade. A velocidade foi obtida, agora a gente passa, então, por mais um processo de integração. A gente integra V0 mais AT, a gente obtém V0t mais AT ao quadrado sobre 2, mais uma certa constante, uma outra constante de integração aqui. Tá? Então, a gente tem que P de t, aqui temos um pequeno errinho, aqui é P de t, é V0t mais AT ao quadrado sobre 2 mais C, para uma nova constante C a ser descoberta. Tá? A gente conclui que, fazendo, né, t igual a 0, a gente conclui que C igual a P0. Tá? Quando eu faço t igual a 0, eu obtenho P de 0, posição no instante 0, igual a C. E, portanto, né, nós temos que a posição do corpo no instante t é dada por P de t igual a P0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Essa fórmula aqui é uma fórmula bem conhecida do ensino médio, tá? Que vocês certamente devem ter visto em algum momento da vida de vocês, tá? Mas muito provavelmente sem nenhum tipo de justificativa. Certo, pessoal? Tá? Então, só observando que aqui é P de t, não é V de t, um pequeno errinho aqui na lâmina. Então é isso, pessoal. Esse é o final do nosso vídeo sobre integrais indefinidas. Tá? Obrigado pela sua atenção.